Dos mesmos criadores de Terminei Meu Relacionamento por Causa de uma Granola, agora vem Terminei Meu Relacionamento por Causa do Meu Aniversário. A moça postou um vídeo contando que ela terminou um relacionamento de 4 anos por conta de uma coisa, por causa de uma coisa que aconteceu no aniversário dela. Pois eu não vi o vídeo. Vamos ver o que aconteceu. Bora lá? Olá, meninos e meninas. Nós estamos aqui, galera, para ver esse caso. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Lembrando que esse vídeo é bem semelhante ao vídeo da granola, que a menina terminou o relacionamento por conta de uma granola. Ela foi comprar no supermercado junto com o namorado e ela percebeu ali que, cara, melhor terminar. Vai no vídeo também que tá bem legal, gente. Vou deixar aqui no card, tá bom? Vamos então pro quadradinho. Tá aqui, gente. Essa daqui, então, é a Jubimi. Quem quiser seguir ela, dá uma força lá. Do TikTok dela, ela tá postando. E esse vídeo aqui dela bombou. Terminei um relacionamento de 4 anos por causa do meu aniversário. Vamos ver o que aconteceu. Eu já terminei um relacionamento por causa do meu aniversário. E aí você pode estar me julgando achando que eu queria aprontar no meu aniversário, mas na verdade não era isso. Eu namorava um cara num perfil assim muito tóxico, que se eu fosse contar tudo, vocês iam ficar chocados. Mas eu vou contar uma atitude que já vai resumir meio que tudo. Era meu aniversário, faço aniversário em outubro. A gente tinha se desentendido no começo de outubro, mas ele quis prolongar o desentendimento, né? Porque como todo homem tóxico, eles gostam de estragar datas que são especiais pra você. Enfim, chegou o dia do meu aniversário e tal, e eu lembro que eu saí só com a minha família. Ele não quis sair comigo, não quis me desejar feliz aniversário, ele não falou nada sobre o meu aniversário. Tipo assim, nada, 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 nada. Ele tava na minha casa, mas ele me ignorou, tipo assim, não falou comigo, não falou nada, gente. Eu saí só com a minha mãe e com meu... Nada, gente. Eu saí só com a minha mãe e com meu irmão. Meu pai, na época, tava separado da minha mãe, não queria ver ela e tal, essas coisas. Então, a gente teve 2 saídas, né? Uma antes do meu aniversário que eu fui com meu pai e uma outra que eu fui com minha mãe e com meu irmão. E aí, tudo certo. Não falou comigo. Quando eu voltei, também não falou comigo. Deu meia-noite e eu pensei, esse relacionamento acabou. Tipo assim, não tem como a pessoa querer estragar o único dia que é considerado meu no ano. E aí, tipo assim, na minha cabeça já tava super definido. Mas ele conseguiu piorar tudo. Porque depois do meu aniversário, só pra vocês entenderem, eu não sou uma pessoa apaixonada por doces. Eu gosto muito de coisas salgadas e doces amargos. Eu não gosto de coisas muito doces. Mas lá onde eu morava, em Goiânia, tem uma doceria que ela é super conhecida, que é a da Mariana Perdomo. E eu era obcecada por essa doceria. Tipo assim, eu comia bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro toda semana. Que é o meu bolo, assim, de conforto, né? Mas tinham outros sabores lá que eu super amava. Tipo assim, eu amava todos os doces dela. Mas eu sempre pedia esse bolo. Mas enfim. E aí, um belo dia, ele tinha ido pro trabalho, eu estava em casa. E ele começou a falar minimamente comigo, isso depois do meu aniversário, né? Começou a falar minimamente comigo, mas não era uma super mega conversa. Aí, ele falou assim: Nossa, eu vou lanchar com o pessoal aqui do trabalho. Quando ele me manda a foto, vocês não acreditam? Ele simplesmente tinha pedido o bolo da Mariana Perdomo pra galera do trabalho dele. E ele me mandou foto. Ele sabia que era a minha doceria favorita. Eu apresentei a Mariana Perdomo pra ele nessa doceria. Eu pedia sempre, né? Todos os finais de semana. E ele simplesmente foi lá e fez o pedido de um bolo da minha doceria favorita para os colegas de trabalho dele. O que ele quis reforçar com isso? O tanto que ele me odiava? Provavelmente. Mas foi a partir daí, por causa de um bolo da minha doceria favorita e por causa do meu aniversário, além dos outros fatores, né? Mas isso aí foi um estopim pra mim, assim, eu já tinha perdoado muita coisa. Mas estragar um dia que é tão especial pra mim e ainda pegar algo que é especial pra mim e oferecer pra outras pessoas, ai, gente, foi demais pra mim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Não deu parabéns. E ainda por cima, sabia o que ela gostava, as coisas que ela gostava, era namorado dela. Fez questão de comprar um bolo, que era um bolo que ela comia muito, com muita frequência, ela comia aquele bolo, da doceria que ela gostava. Ele foi lá, encomendou o bolo e serviu para os amigos do trabalho dele. Fez questão de tirar uma foto e mandar para ela. O cara tá com tempo. Tá com tempo para provocar, tá com tempo para ser infantil, tá com tempo para fazer demonstração de pirraça, de raivinha, de odinho. O cara tem tempo para fazer isso, hein? Misericórdia. Isso é motivo... Não, isso é motivo... Mas apesar de que ela já soltou, tiveram outras coisas que eu perdoei, coisas até pesadas. Mas isso aí já é... Isso aí não tem cabimento. Não consigo nem me expressar
Porque foi isso uma falta de noção, mas não termina por aí, não. Tem parte 2 e parte 3. Vamos só ver os comentários aqui. Já namorei um que não me desejava feliz aniversário, porque já tinha gente demais me desejando. KKKKK. Ele aproveitava isso pra fazer uma piada, né? Com certeza. No meu aniversário, nós saímos, dividimos a gasolina e eu paguei o jantar. E ela ainda comemorou. E... Que lindo, hein? 600 pessoas deram like nisso aqui. Aí eu até voltei o vídeo, porque teve uma parte aqui que o pessoal até falou nos comentários, que aí eu até perdi isso. Ele tava na casa dela. Não, só vai piorando. Ele tava na casa dela. Bicha, o que ele tava fazendo na sua casa? Explica isso aí melhor. Parece, ela explicou nos comentários, eu vou abrir os comentários pra vocês verem. Vocês eram casados, moravam juntos, por que diabos ele ficou na sua casa sem falar com você ou na sua ausência e de seus familiares? Aí ela explicou, não éramos casados, ele trabalhou como viajante e quando ficou na cidade ia pra minha casa. Gente, vai ficando pior, porque eles estavam brigados. E tudo isso que ele fez de comprar o bolo, de oferecer pra galera do trabalho, os colegas, tudo que ele fez de não querer sair com ela é estando dentro da casa. Com a cara desse tamanho, ele tava na casa. E aí, quando eles saíram, ela, junto com a mãe, junto com o irmão, deixou ele lá na casa. Festa estranha, com gente esquisita. Que isso? Menino, vai embora. Se você não quer curtir o aniversário, vai embora. Aí ela explicou, né? Como ele é viajante, quando ele tá na cidade, fica na casa. Ou seja, basicamente é o local onde ele vai dormir e tal, sei o quê. E não é tão fácil sair. Ele pode sair para um hotel, alguma coisa assim, mas já está confortável ali para passar aquele período que vai ficar naquela cidade. Mesmo assim, se deu ao luxo de brigar, de ficar de carão, ainda fazer provocação de comprar bolinho e levar para os amigos. Olha, coragem. Vamos agora para a parte 2. Por causa do meu aniversário, parte 2. No dia do meu aniversário, ele já estava na minha casa, então não foi como se ele tivesse ido pra lá pra ficar só olhando pra minha cara em silêncio. Mas ele não falou nada, tipo assim, não falou comigo nada sobre meu aniversário, nada sobre nada. Tinha marcado de ir na minha pizzaria favorita, que é a Pitigliano, lá em Goiânia, com meu irmão e minha mãe. E eu perguntei se ele queria ir, ele falou que não queria ir, que ele ia ficar por lá e foda-se, não falou nada sobre meu aniversário. Eu não mandei ele embora da casa da minha mãe, né? Porque eu morava com minha mãe nessa época. Eu não mandei ele embora porque eu não queria ter estresse no dia do meu aniversário. Então, eu engoli aquilo ali a seco e fui viver o meu dia pra não estragar ele com um conflito ou alguma coisa assim do tipo. O meu dia foi ótimo com a minha mãe e com meu irmão. Foi maravilhoso estar com eles. Foi super divertido. A gente foi na Pitigliano, depois a gente foi no Celsim, que é um bar que tem lá, que é muito legal também. E a gente se divertiu muito, foi muito, muito, muito legal. Acredito que se eu tivesse tido um conflito antes e tudo mais, não teria sido tão interessante quanto foi, tão legal quanto foi, enfim. Eu acho que eu agi certo. A situação do bolo aconteceu uns 2 dias depois do meu aniversário, que foi quando ele pediu um bolo de mais de R$100, pagou esse bolo sozinho, era um bolo de comemoração, ele tinha recheio, cobertura, não foi um bolo simples, essa doceria super conhecida lá em Goiânia. Ele pagou mais de R$100 ali naquele bolo pra galera do trabalho dele e me mandou a foto do bolo, da embalagem, mostrando que era da Mariana Perdomo e tudo mais. Quando eu vi, eu fiquei chocada com a falta de consideração e com o que ele estava tentando fazer ali, que era me afetar. Só que eu não gosto que as pessoas saibam que elas conseguiram me afetar, então eu jamais daria esse gosto pra ele de falar assim, nossa, então quer dizer que você fez isso, não, sabe, foda-se. A única coisa que eu falei foi, nossa, legal, tipo, bacana, não quis demonstrar que aquilo tinha me afetado. E aí eu vou contar como é que foi a parte do término e tudo que aconteceu depois na parte 3, porque tá muito longo o vídeo. Ela é o terror, ela é o terror. Porque ela não ter feito demonstração foi bem interessante. Porque se o intuito dele era realmente provocar, porque lembrando foi 2 dias depois do aniversário, não foi naquele dia que ele ficou na casa. Foi 2 dias depois. Aí ele vai, compra o bolo, oferece pros colegas e manda a foto pra ela. Se o intuito dele realmente é provocar, fica um vácuo, porque ela não teve expressão, ela não reagiu. Então, será que ela entendeu o recado? Fica aquela dúvida na cara da pessoa. Será que ela entendeu? Ou será que ela... Como faz 2 dias? Ou será que ela só, deu parabéns, que ela gosta também desse doce, que legal. A pessoa que quer provocar, ela fica até confusa, porque ela não conseguiu o que ela queria. Você tá entendendo? Fica um nebuloso. Bom, vamos lá, gente. Eu fui ver os comentários, não tem muita coisa, não. Perguntando como é que a mãe dela reagiu, falando sobre a parte 3, como é que foi o término. Então vamos logo pra parte 3. Terminei o relacionamento por causa do meu aniversário, parte 3. Cara, vocês não estão aguentando de curiosidade, eu tô chocada. Saí com meu irmão, com a minha mãe. A gente foi pra Pitigliano, pra pizzaria, e depois a gente foi no barzinho. Eu cheguei em casa, já era tarde, então acho que era umas 00:30, por aí assim, 1h da manhã. Ele tava lá, tava no meu quarto, estava dormindo.
completamente foda-se. No dia seguinte ele ia ter que ir pro trabalho, enfim, essas coisas. No dia seguinte eu ia ficar de home office também, então, tipo assim, eu não vi ele saindo, ele saiu bem cedo. 2 dias depois aconteceu a situação dele mandar o bolo. A gente tava se falando minimamente, como eu falei pra vocês, era assim, bom dia, sem coração, sem chamar de amor, sem nada. Aconteceu a situação do bolo. Eu não quis demonstrar que aquilo estava me incomodando, porque eu não queria que ele soubesse que ele tinha conseguido me atingir. Mas aquilo ficou ali, eu fiquei pensando no fato dele não ter dado feliz aniversário, não ter falado nada e não ter aproveitado esse momento comigo, com a minha família, enfim, ter tentado estragar o meu dia, porque foi o que ele fez, ele tentou, mas ele não conseguiu, porque eu não ia me desestabilizar emocionalmente, porque ele não me desejou feliz aniversário, porque eu ia estragar meu aniversário, um momento com a minha família, por conta de uma pessoa. Não, jamais faria isso. Então ele tentou me desestabilizar, porém não conseguiu, não teve êxito nisso. Foi ótimo, um momento lá com a minha família e tal, enfim. A gente acabou entrando numa discussão depois, porque eu tava, assim, super magoada e tal. Eu não lembro direito como foi que a gente entrou numa discussão, mas a gente tinha várias. E aí a gente entrou nessa discussão e eu joguei isso na cara dele. Eu falei, cara, no dia que você ignorou meu aniversário, pra mim você morreu. Eu não tenho a menor vontade de continuar no relacionamento com você. A situação de você ter comprado um bolo da minha doceria favorita para os seus colegas de trabalho também achei ridículo. Você tentou me afetar com aquilo, mas eu fiquei com dó de você, sabe? Tipo, me deu vergonha. Se as pessoas do seu trabalho, as pessoas à sua volta são mais importantes do que eu não vejo o sentido da gente continuar junto ou da gente continuar se falando, porque o que você mostrou pra mim é que você não tem consideração nem de amizade por mim. Então, tipo assim, eu falei várias coisas. E ele, tipo, ai, você sempre fazendo drama, tempestade em copo d'água, exagerando. Eu só comprei um lanche pros meus colegas de trabalho. Aham. Ficou me colocando como maluca. Ele me colocou como maluca pra todo mundo da família dele, né? Inclusive pra mãe dele. Sumiu, não mandou mensagem, me bloqueou de tudo e tal. A mãe dele me mandou mensagem, ai, só pra te falar que o fulano tá bem, porque eu sei que quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer saber como a pessoa está. E eu sei que você, em algum momento, deve ter gostado dele. Tipo assim, ela quis me colocar como se eu estivesse errada, tá? Eu não sei o que foi que ele falou pra ela, mas assim, foda-se, me colocou como errada. E aí, eu pedi pra minha psicóloga escrever uma mensagem pra mandar pra ela, fui, mandei, bloqueei todo mundo. Só que aí que os problemas começaram a acontecer, né? Porque, enfim, pra mim acabou ali, né? Teve todo esse conflito aí e tal. A gente não terminou de forma amigável, foi conflituosíssimo. Aconteceu todas essas coisas. E eu estava no meu trabalho um belo dia, do nada eu começo a receber mensagens e SMS. Ele estava na saída do meu trabalho, me esperando dentro do carro. Eu fiquei morrendo de medo. Obviamente, não fui até ele, né? Ele ficou mandando mensagem, ai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E eu, tipo assim, não, porque eu pensei o quê? Vou estar aparecendo no jornal amanhã, né? Fiquei com medo. Enfim, ele insistiu muito, mas eu falei que não, que eu precisava trabalhar, e eu não ia descer e tal, não sei o que, nananã, e ele foi embora. Eu fui de Uber nesse dia, inclusive, porque eu estava com medo, de sair dali e tal, e aí eu pedi um Uber e saí do prédio já entrando no Uber, fui pra minha casa. Aí, eis que eu estou na minha casa esperando um iFood. Era isso que eu estava esperando, um iFood. Quando aperta, toca lá no interfone e tal, não sei o quê. E eu pensei que era meu iFood. Saí direto, né? Porque o meu iFood já tava vindo. Então pensei, não dava pra rastrear, né? Pensei, deve ser o meu iFood. Cheguei lá, quem era? Ele. Com uma cara de louco. Tipo, eu fiquei com muito medo nesse dia. Porque ele tava com uma cara de maluco, sabe? Uma cara de que ia me matar e chorando, assim, eu não sei, gente. Ele teve um histórico de uso de substâncias, então eu não sei se ele estava sob o uso dessas substâncias, né? Isso foi algo que eu fui descobrindo também no fim do relacionamento, que foi um outro motivo pra ter terminado. Mas aí teria que ser um vídeo só sobre isso, né? Já tá dando quase 5 minutos de vídeo. E aí, eu falei que tava tudo bem, tipo assim, tentei acalmar a situação, porque eu estava só vendo a cena do jornal, Cidade Alerta, eu aparecendo lá, juro, eu tava com muito medo. Eu tava sozinha em casa. E aí, enfim, ele foi embora, consegui fazer ele ir embora, foi embora. Depois aconteceu de novo essa situação. E aí eu já comecei a pensar assim, na polícia, medida restritiva, nessas coisas assim, comecei a pensar em várias coisas. Só que por sorte, acho que a mãe dele percebeu que ele não estava batendo muito bem e mandou uma passagem para ele ir embora. E aí, finalmente, ele mudou de cidade, foi embora e eu fiquei em paz. Depois de alguns meses, eu mudei de cidade também, porque sim, né, por várias razões, porque eu queria mudar mesmo e porque eu queria me sentir mais segura, então eu não queria mais morar lá, entendeu? Passou uns 2 meses, o irmão dele foi lá na minha casa. Eu não tava esperando de novo, nem sabia quem que era. O irmão dele foi lá e perguntou por ele. Eu falei, tipo assim, mano, não estamos juntos já tem um tempinho, né? E tal. Eu situei ele de algumas coisas, mas enfim. Aí ele foi embora, pediu desculpa pelo irmão dele, coisas assim.
e só. A partir daí, acabou todo o contato. Bloqueei de tudo, inclusive do e-mail. E bloqueei toda a família também. Ah, Juliana, não quero saber. Bloqueei todo mundo. Gente, ela é muito ligeira, ela é muito esperta. Pelo que ela conta no relacionamento, nunca teve, ele nunca foi agressivo, nada. Ele teve ali um histórico de uso de substância, mas assim, pelo que ela conta, era um relacionamento tóxico, mas nunca chegou a um nível de agressão, de tudo, pá. Mas ela ficou esperta de que terminou. Terminou, pegou, bloqueou. Do nada, o cara tá com o carro na frente do trabalho. Vou falar pra vocês que muitas vezes não acontece nada. Entra e tem discussão, vai pedir pra voltar e não sei o quê. Mas a gente sabe pelo jornal que existem casos que você vai entrar nesse carro e você não vai mais sair desse carro. A questão é unidunité. Você vai arriscar, entendeu? E ela bem ligeira. Ela, não vou. Fiquei com medo dele, não quero. Terminou. E isso aí é o terror, gente. A mulher que age assim, ela é o terror para esse tipo de relacionamento, para esse tipo de homem. Porque quando ele tentou provocar, no momento ele ainda não conseguiu extrair nada porque ela não demonstra reação, porque ela percebeu. Aí, quando é para terminar, ela vem com tudo isso. Ela vem e apresenta, ó. Não é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Você apresenta tudo. De que sim, você está atento ao relacionamento e agora haverá frutos, você vai colher de tudo que você está me dando dor de cabeça. Se antes você queria uma provocação, pois agora tem material o suficiente para realizar um término, porque eu não vou ficar passando dor de cabeça. Acumulou várias coisinhas, né? Então, você coloca na mesa tudo e terminamos. Bloqueou todo mundo, como se nada tivesse significado algo. Não quero papo com a sua família, não tenho. Tudo que você admira, eu não tenho mais admiração e nem quero. E aí, isso sim machuca. Aí começa a machucar, porque além de não extrair provocações, você não consegue extrair mais nada, porque a pessoa não gosta mais de você. É isso que ela demonstra. E aí vem o desespero, e aí começa a ir atrás. Aí com o carro, aí na porta do iFood, parecendo doido, aí não sei o quê, mas graças a Deus não aconteceu nada com ela. E aí ele é tão fora, que ele vai demonstrando isso com o tempo, que aí o irmão vai lá procurar ele, ou seja, ele sumiu. Ele deu uma sumida, deu um perdido, deve ter, sei lá o que aconteceu com esse rapaz. Mas já deve ter aparecido. Aí o que acontece? E ela, assim, sem aquela segunda chance. O que acaba muito com a gente, isso homem, mulher, mas a mulher cai muito nisso também, é a segunda chance. É você ver o relacionamento assim, ó, ruim. Você olha assim, você é ruim, um rapazinho muito infantil, querendo fazer provocação, querendo te tirar do sério e depois não aguenta quando você termina. Por conta dessas provocações que ele fez. E aí a gente vai lá e dá uma segunda chance. E aí nisso que vai se quebrando. É nisso que você vai se quebrando. Se na primeira você já age assim, encerrou, você já poupa muito na sua vida, muita dor de cabeça. Mas você indo e indo atrás, e ali os sinais muito claros. Já não tem mais sinal, gente, já é explícito. E você ainda assim vai lá e dá segunda chance. Ele vai lá, chora, você volta. Aí você vai se desgastando. E aí vai ficando mais sofrido ainda. Negócio sofrido. Então eu achei ela bem ligeira, gente. Eu achei ela bem. Não vai entrar no carro do ex, não vai ficar de papo com família, não vai ficar se torturando, entendeu? Amiga, essa mensagem não foi a mãe dele que mandou, foi ele para fazer você se sentir culpada. Não tinha como, moravam em cidades diferentes. Foi ela mesmo. Não, mas não é difícil ser ela. Não é difícil. O que mais tem é a gente ter um término, né? E a pessoa com que termina, ela monta ali a versão dela para a família dela, entendeu? Um namorado desse não precisa nem de inimigo, livramento. Eu também removo amigos e família do ex das minhas redes sociais. E se precisar, até bloqueio. Mas é isso, gente. Então, basicamente, não é um bolo, não é um aniversário. Ali é a cereja. Mas, na verdade, ela já falou que aconteciam várias coisas. Uma pessoa que faz isso, normalmente, já é um relacionamento conturbado, cheio de infantilidades, cheio de picuinhas. Você é capaz de comprar o bolo favorito, não dar parabéns, oferecer esse bolo para os amigos e mandar fotinho para ela? Significa que lá atrás é um monte de coisinha, é um material extenso que ela tem para fazer o término, para realizar o término, sabe? Não é só isso aí é só a cereja. Ela mesma falou que tem mais coisas que foi, assim, mas ela cansou. No aniversário ela mesma falou, no dia do aniversário você já morreu pra mim. Chega. Agora me conta, o que vocês acharam da história dela? Vocês acharam que ela fez certo? Me conta. E se vocês se identificam em algum ponto. Então é isso, obrigada por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. E beijo!